Voltamos! Vamos acessando aí, gente, povo de Deus. Vamos convidando o povo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa a gente só arrumar aqui o que a gente precisou tirar rapidinho. Bora. Baixou tudo. Licença. Só um momentinho, ao vivo é assim mesmo. Tá bom, aí já dá. Que a gente tem que botar no carregador. Aproveitem, ó, a setinha. Vai de novo chamando o pessoal. Quem saiu, vamos entrar novamente. Estamos de volta. Deixa eu arrumar. Uai. Aê. Glória a Deus. Glória a Estamos Deus, de Erval já tá aí. Já volta. vamos chamar chamar Erval logo, de volta. Me disseram que Erval ia precisar de umas 3 conexões dessas aí. Cadê? Só um momentinho. Isso, convide 20, isso mesmo. Aprendemos. Aqui, pera rapidinho. Só um momento. Aí. Aí. Deus, o povo tá voltando. Glória a Deus. Repercussão entrou. Olha, Érica, só um momentinho, Erval. Érica, gostei, Érica, mudou o nome. Agora sim, Érica Rodrigues, isso aí. Ah, Você é bonito de qualquer jeito, Erval. Vicente. Por isso que eu mandei 15 fotos. Eu mandei 15 fotos por isso. vou tentar ajustar aqui. Vicente, você sabe que só tem um problema, né, Erval? Qual? Vicente é torcedor do Vitória. É, tem esse problema mesmo. Agora vamos continuar para a gente não perder o foco. Deixa eu só concluir, aí você continua. Essa questão do perfume ser marcante, né? E quando eu estava ouvindo esse louvor, antes da gente começar, eu estava lembrando que as pessoas sempre levam essa questão do jovem ser o bom perfume de Cristo, o jovem que ele leva esse perfume, esse Cristo que é o bom perfume, né? Para onde ele passa, por suas atitudes, e não que não tenha que ser assim. Na verdade, eu acho que realmente o jovem hoje ele tem que se preocupar isso. Inclusive, a gente falou isso aqui na live, que o jovem tem que procurar ser influenciador onde ele está, principalmente nessa época, né? De fato, entrar em contato com os irmãos e se mostrar realmente ser reino de Deus. A gente tem que realmente ser essa influência no reino de Deus. Mas quando o Senhor, eu estava ouvindo esse louvor, que inclusive eu lembrei daquela passagem que eu falei assim que eu entrei, ele me lembrou muito da gente como o bom perfume para com ele, né? Que as nossas atitudes, elas sejam tão verdadeiras, que as nossas atitudes, elas procurem ser de pessoas que procuram tanto andar nessa santificação, nessa santidade para com Deus, que aquilo que a gente faça, que a nossa adoração, ela realmente venha subir como esse bom perfume, né? E realmente é o que você, de fato, trouxe hoje para a gente. Que é esse bom perfume que ele sobe, que ele invade, né, o ambiente, ele invade, chega até a Cristo. É muito legal que realmente a gente tem situações, eu falei isso com o Lucas, que por mais que a gente leia a palavra, por mais que a gente assista pregações ou que a gente esteja ali na igreja ouvindo pregações, sempre tem alguma coisa nova que realmente vem para a gente. Se amanhã alguém falar sobre essa mesma passagem, vai trazer alguma coisa nova, porque realmente é assim que Deus faz. Então, é interessante que esse ponto de vista do perfume como algo que realmente exala, para mim, pelo menos, é um ponto de vista novo a ser trazido na palavra, porque realmente o perfume tem essa característica. A pessoa chega no ambiente onde você chega, o perfume exala. E a gente, enquanto cristão, a gente, enquanto pessoas que seguem a Deus, a gente também precisa chegar no ambiente e esse perfume de Cristo precisa exalar. As pessoas precisam, a gente precisa chegar, gente, com uma pessoa com um bom perfume, diga-se de passagem, onde chega chama atenção. É algo impressionante que realmente todo mundo fala, quem chegou aí, que perfume é esse? Né? E a gente precisa ser dessa forma
enquanto pessoas tementes a Deus, enquanto cristão. A gente tem que chegar no lugar, as pessoas têm que sentir de fato o perfume de Cristo ali naquele lugar, sentir esse bom perfume. A gente precisa exalar, a presença de Deus precisa exalar através da gente, né? E eu acho que esse ponto de vista realmente do perfume como algo que exala, como você falou aí, você abriu e de fato o perfume exalou, o ambiente todo na casa estava sentindo o cheiro do perfume. Eu acho que a gente tem que ser assim. Eu acho que isso é uma representação bem interessante para aquilo que a gente precisa ser e que o jovem precisa ser, né? Amém. É tremendo eu ouvindo vocês e fazendo esse paralelo com o que está escrito. Porque muitas vezes, gente, você falou algo importantíssimo. Eu posso ler a palavra de Deus 100 vezes, e 100 vezes vou encontrar 100 verdades em Jesus, 100 verdades no Mashiach. Porque ele é a fonte inesgotável do saber, entende? Ele é uma fonte inesgotável, é sem fim o Senhor, né? Então, assim, você falando e eu percebendo, e assim, percebendo a estratégia de Paulo de fazer a comparação, sim, do perfume com a capacidade de exalar, de marcar algo e alguém. Você foi assim, com propriedade, apresentou essa questão de que um perfume sempre nos remete a alguém, né? Nos remete a um lugar, nos remete a um prazer de uma alimentação, né? Tem aquela comida que tem aquele sabor diferenciado, ímpar, né? Paulo sabe disso. Paulo sabe disso. E ele utiliza essa referência desse perfume, dessa procissão, nos rituais de conquista, para apresentar a necessidade de apregoarmos o Evangelho de Deus, apregoarmos a palavra do Senhor, onde o general dos generais está adiante de nós conduzir o seu povo rumo à vitória. Certo? Então, assim, quando a gente olha só o bom perfume de Cristo e a gente não tenta contextualizar e entender o contexto pelo qual o escriba, o escrivão, ou o apóstolo, ou o homem de Deus que Deus designou para aquela carta, aquela epístola, você vai entender o que ele estava vivenciando, né? E por isso que a palavra de Deus, ela é inesgotável, uma fonte inesgotável, é viva e eficaz, entende, gente? E quando vocês falavam, eu estava fazendo justamente essa reflexão em relação a perfume. Gente, vocês que estão aí, convida mais pessoas. Estou vendo aqui, ó, o nosso general é Cristo, glória a Deus. Chama mais pessoas. Ou, depois de compartilhar essa live, né? Nossos irmãos da IBCA Portão, nós temos um carinho muito grande. Nossa pastora, nossos irmãos, nosso corpo de Cristo aí em Portão. Amém. Somos muito gratos a vocês, viu, gente? Sim, aí estamos aqui, gente. A gente nem fixou aí, né, Jorginho? Devia fixar aí 2 de Coríntios 4, se conseguir aí fixar, 2 de Coríntios 4, desculpa, 2 de Coríntios 2, de 14 a 16, né? O bom perfume de Cristo. Jovens, o bom perfume de Cristo, né? Então, assim, dando seguimento, Paulo utiliza a questão do perfume, ele como conhecedor da Torá, ele como conhecedor da palavra de Deus, e ele sabe que na Torá, quando se fala de perfume, está se falando de incenso. Quando se fala de perfume, está se falando de holocausto, está se falando de morte, está se apontando para a cruz, para Jesus. Quando a gente terminou a live anterior, a gente falava isso, né? Então, a gente vê também essa questão do holocausto, da queima e do incenso. Nós vimos lá em Efésios, eu vou ler logo aqui para adiantar, mas depois anotem aí. Efésios 5:2. Olha o que Paulo fala na carta aos Efésios. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia. Incenso. Entende, irmão? Então, assim, ele também fala em Filipenses 4:18, e ele falando lá para Afrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e agradável, aprazível a Deus. Né? Amém. E esse mesmo contexto de perfume, ele aponta para Moshe Rabbeinu, Moisés,
ele abordou isso, ele recebeu a Torá escrita e a Torá falada. Ele passou, foi 40 dias e 40 noites enfurnado naquele morro, naquele monte fumegante, certo? E lá ele recebeu a instrução da parte de Deus. E Levítico registra isso, de 9 a 14. Mas eu vou ler só um dos versículos, diz assim, ó, porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. Ele está falando do fruto do holocausto, né? E o lavar-se-á com água, e o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro, mas cheiro de incenso, cheiro suave ao Senhor, de cheiro agradável ao Senhor. Entende, gente? Amém. E nós, quando aí só o desapercebido que olha letra pela letra, só vai ler o bom perfume de Cristo, legal, poxa, eu preciso manifestar o bom perfume de Cristo, mas é muito mais do que isso. A palavra de Deus está mandando nós nos ressignificarmos, nós buscarmos por mais dele. Nós precisamos queimar em adoração. Precisamos, nós nos transformarmos em perfume. Aleluia. Amém. Para ele. Para que quando eu queime, eu desapareça. Importa que eu suma, desapareça. Eu preciso queimar e alcançar as camadas celestiais. Alcançar as narinas do Senhor. Amém, gente? Amém. O pessoal pode ir falando aí, se o povo for falando aí, Jorge, pode intervindo, que o povo está falando aí, que também está nos ajudando. Paulo prossegue com essa ilustração de fragrância. Você falou aí com propriedade do cheiro que marca as pessoas, os ambientes. Você ganha aquela flor que marca aquele dia dos namorados. Oh, coisa delícia! Aquele dia marcante, que estava enamorado, ele te deu um buquê de rosas, ou flores do campo, ou te deu um lírio, ou te deu uma orquídea. Paulo também utiliza essa questão da fragrância. Ele inicia o versículo 14 falando de fragrância, de perfume, faz alusão a esse incenso, onde ele faz alusão a esse holocausto, né? E assim, o Antigo Testamento ele faz aponta para o Mashiach, aponta para Jesus. Aí eu quero ler aqui algo para vocês em relação a isso. Paulo alude no Antigo Testamento o que quer dizer o que se passou, né? Passou a apresentar uma nova figura simbólica. Ele está falando da mensagem do Mashiach, da mensagem de Jesus e a sua própria pessoa, que dão aquele odor, aquele cheiro, aquela fragrância que atrai a atenção dos homens ou para o juízo. Esse versículo aqui, ele é interessante, ele vai falar disso. Já vamos ler novamente isso. Dependendo daqueles que aceitaram ou aqueles que não aceitaram o conhecimento da graça de Deus, né? E do seu Filho Jesus. Os homens devem transportar esse bom perfume em seus próprios corpos como sacrifício vivo a Deus. É o que nós vemos em Romanos 12. Abre aí para mim, Jorge, por favor, Romanos 12, 1 e 2. E o interessante é que esse texto ele é interessante. Por isso que eu quero aprender. 12, 1 e 2. 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O perfume sou eu, sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Nesse exato momento, Jorginho, precisamos nos transformar nesse bom perfume de Cristo. O perfume de Cristo não é isso aqui.
O perfume de Cristo sou eu. Amém. O perfume de Cristo é o próprio Jesus queimando, ardendo em mim, ressignificando. É dentro do meu quarto, queimando em adoração, em holocausto, buscando por mais dele. Levítico 6, 12 e 13. E o fogo, pois, arderá no altar e não se apagará. O nosso altar é o nosso quarto. Deus nos tirou das plataformas. Deus nos tirou dos púlpitos, Deus nos tirou dos altares, Deus nos tirou do foco dos olhos dos homens e nos ressignificou, enfiou nas nossas casas, enfiou dentro dos nossos quartos, para que nós busquemos por mais dele. A hora é chegada, os dias são maus e eu e você precisamos exalar o bom perfume. Ei, não, precisamos ser o bom perfume de Cristo. Rogo, pois, irmãos, que vos apresentei os vossos corpos como aroma agradável, como incenso suave, as narinas de papai. Abra, papaizinho querido. Amém. Entende, meu Amém. Amém. Então, assim, eu fico muito feliz e confortável, irmão, né, de dividir isso com vocês. Só para finalizar, para não nos alongar, sabemos que as pessoas também têm seus compromissos, né? Eu quero ler esses 2 últimos versículos que falam algo interessante, que eu vou trazer uma midrash aqui, uma história para contextualizar tudo isso que a gente conversou aqui, né? O texto diz no capítulo 2, verso 15, estamos falando, gente que entrou agora, estamos falando de 2 Coríntios 2, 14, 15 e 16, né? Eu vou agora me ater ao versículo 15 e o versículo 16. Que ele diz, porque, versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume, nos que se salvam e nos que se perdem, né? Aí o 16 ele diz, para estes que se perdem, né? Cheiro de morte para morte. Lembra lá da alusão que Paulo fez da procissão? Os cativos, aquele odor era para a desgraça eterna, para a morte. E Deus não te chamou para a morte, para a desgraça. Deus te chamou para a vida e paz. Deus não te chamou para a Covid. Para você refletir o bom perfume de Cristo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto, que o produto da ainda que não haja gado nos pastos, nos seus currais, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus falou comigo, eu falei com a minha equipe de percussão ontem. Isaías 49, 15. Todavia uma mãe que esqueça do seu filho ao qual mama e o fruto do seu ventre. É algo praticamente que beira o absurdo. Acontece, mas beira o absurdo. E Deus está dizendo, esse amor dessa mãe, que beira o absurdo de não acontecer. Não me esquecer de você. Todavia, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Então, em meio à pandemia, em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento, saiba que você serve a um Deus todo-poderoso, um Deus que vive e reina, um Deus que não tem nada a ver com o que está posto aí. Mas ele é soberano e ele tem permitido e permitiu tudo isso que acontecesse para que nós nos ressignifiquemos, que nós entendamos o verdadeiro significado e tornemos-nos a ele. Paulo, o apóstolo Tiago diz em Tiago 4,8, achegai-vos, pois, a mim. Achegai-vos, pois, a mim. Dá o passo, porque o primeiro passo eu já dei. Achegai-vos, pois, a mim, porque aí eu vos achegarei a vós. Né? Então, assim, eu li esse texto novamente para justamente falar isso, né? Que esse cheiro de vida e paz, eu e você, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei como sacrifício vivo, como incenso suave, como perfume. Romanos 1 e 2. 12, 1 e 2. O perfume, o bom perfume de Cristo jovem. Sei. Talvez e nunca percebeu. Né? Faça um link de 2 de Coríntios 2, 14, 15, 16 com Romanos 12, 1 e 2. Apresentei como incenso suave na narina do Pai. Vos apresentei como o bom sacrifício vivo. Entende? Glória a Deus. É esse o objetivo para o qual ele te chamou. Ele te chamou para essa época de pandemia, para essa época de dor, para essa época de aflição. Né? E assim, encerrando, ele apresenta esse cheiro que é de alegria, de paz, de vida eterna para uns, para nós.
Mas a gente não pode ficar na atitude egoísta, porque esse mesmo perfume que emana daqui, do Machia, esse perfume que emana daqui, para muitos lá fora, nesse exato momento, nas UTIs, lá fora, ó, está sendo perfume de morte. Então depende de mim. Eu tenho falado com a equipe de percussão, gente, saque seu celular. Ó, ligue para aquela pessoa que você não fala há muito tempo, aquele amigo que você brigou, aquele amigo que você perdeu contato, aquele amigo que você deixou de lado, aquele amigo que te tratou mal, aquele amigo que brigou com você, que levantou uma calúnia. Esta é a hora de ressignificar, essa é a hora de estabelecer um relacionamento com essa pessoa. Ó, não chegue chutando o pé na porta, não. Chega, olha, como está você? Deus abençoe. Ó, eu estou aqui à sua disposição. Se a pessoa aceitar e permitir, você já manda um torpedo, manda um WhatsApp, manda um versículo bíblico. E ali você estabelece um contato com essa pessoa. Eu tenho um testemunho na equipe de percussão, onde a gente falou isso com um dos membros, com todos os membros, e um deles mencionou isso, que ele fez contato com a prima que ele não falava com ela há 5 anos. E ele fez contato com ela essa semana, e ele era íntimo com ela, foi criado junto. E aí ele descobriu que ela estava de Covid. A menina de 24 anos, e os médicos não sabiam mais o que fazer. A menina de 24 anos ia entubar ela. E pela graça e a misericórdia de Deus que alcançou aquela menina, né? E ela não precisou ser entubada, e ela já está curada. Só está se tratando de casa. E ele fez contato, ligou para ela, olha, essa doença não foi para a morte, foi para te aproximar mais de Deus. Essa hora Jesus te ama, eu estou aqui, no que você precisar. Então, ei, meu querido, minha querida, saque seu celular agora, saque a sua agenda e ligue para todos os seus contatos. Faça contato com ele, mande uma mensagem, mande um WhatsApp, mande um versículo da parte do Senhor, porque o Senhor disse, abre a boca, porque eu encherei. Entendeu, Jorginho? Aleluia. E finalizando, vocês queriam falar alguma coisa? Eu queria finalizar. Eu queria... Só comentar uma coisa, Herval. Você no começo estava falando muito da questão do conhecer a Deus, né? Muitos erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né? E assim, a gente não tem como ser não tem como a gente exalar esse bom perfume e nem ser esse bom perfume onde a gente passar, nem para com as pessoas, nem para com Deus, se a gente não conhece a Deus. Não é verdade? Isso. E esses dias eu estava vendo uma coisa muito interessante, que é o seguinte: falar de um Deus que a gente não conhece é hipocrisia. Hipocrisia falar de um Deus que a gente não conhece. E quando a gente não conhece Deus através da Bíblia, que é uma das formas que se existe de conhecer a Deus, sim, principal, que é através da verdade dele, que é a Bíblia, aquelas pessoas que não conhecem através da Bíblia, elas modulam, elas imaginam um Deus. E elas começam a adorar aquele Deus que elas imaginam. E isso não deixa de ser uma idolatria. Exato. Porque elas começam a adorar alguém que ela não conhece. Então, vocês que estão nos assistindo hoje, saiam, né, dessa ideia de que estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia é um sacrifício, porque não é. Primeiro, assim, tem pessoas que não conseguem ter um entendimento ainda da Bíblia. Como a Herval disse, tem várias versões. Pega uma versão que é mais fácil, uma versão que é melhor de entendimento, e começa a pedir para o Espírito Santo ele agir na sua vida, porque a partir do momento que você for lendo, seus olhos vão sendo abertos. Porque a gente não tem como ser esse bom perfume, exalar esse bom perfume, sem ter esse relacionamento com Deus. Eu não teria, Herval, como naquele dia, dar aquela palavra para vocês, se eu não tivesse tido antes um relacionamento com Deus. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter, a gente não pode falar de um Deus que a gente não conhece, a gente tem que primeiro conhecer. Inclusive, me permita, você leu até o 16, mas eu estava aqui, estava lendo um pouquinho além. Eu vou até o 16. E aí, exatamente. Assim, eu estava aqui esperando, porque eu imaginei que, na verdade, você iria chegar lá, né? Eu falei, não, ele não vai parar no 16. Aí, Clara veio e falou exatamente algo que tem muito a ver com o que está no 17. Né? Então, realmente, Deus fala, ele vai complementando. Eu acho que esse 17 fala muito disso que ela falou e que fecha exatamente aquilo que a gente leu no 2 todo. Né? Fecha exatamente. Então, já que você vai falar, lê o 17 para a gente. Ele diz assim, ó, vou ler 16 e 17 para vocês. Uma das versões que eu tenho aqui. Para estes
cheiro de morte para a morte. Para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós estamos como tantos outros. Já estou no verso 17. Né? Amém. Vou ler nessa outra versão aqui, ó. Versão Almeida atualizada. Eu gosto dessa versão. Porque com estes é cheiro de morte para a morte, para com aqueles o aroma de vida para a vida. Quem, porém, é uma pergunta que Paulo faz. Quem, porém, é idôneo, ou quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Aí vem o verso 17. Porque nós não estaríamos como tantos outros, mercanejando, minha versão diz, mercanejando a palavra de Deus, mas pelo contrário, em Cristo que falando na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. Outra versão diz assim, ó, ao contrário que muitos não negociando ou não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro, antes que em Cristo falamos diante de Deus em sinceridade, como homens enviados por Deus. Né? Aleluia. Deixa eu ler a minha versão, Evaldo. Deixa eu ler a minha versão, que está bem interessante também. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ele fala os falsificadores da palavra de Deus. E ele fala... Mercangendadores. Exatamente. E ele fala que nós falamos com sinceridade como de Deus na presença de Deus. Ou seja, falamos de Deus na presença dele. Sem a presença dele não tem jeito. Exato. Falamos de Deus para Deus, né? Porque dele, por ele, para ele, nós somos. Para ele. São todas as coisas. Romanos 11, 36. Né? E assim, só para amarrar esse finalzinho, gente, que vocês trouxeram assim com propriedade, e eu guardei com filigrana, tanto que eu nem dei ele, né? Nem li, né? E fala de morte para morte, e fala que nós não somos esses falsificadores, e existem muitos que infelizmente utilizam o reino de Deus para buscar vultos próprios, para buscar questões próprias, interesses escusos, interesses próprios. A Bíblia, Paulo está falando da morte para a morte, né? E eu queria trazer para vocês uma midrash, uma comparação, quase uma parábola. Não vou dizer que é parábola, porque é o próprio Jesus que trazia parábolas. Mas os estudiosos, os rabinos, eles apresentam histórias que chamadas de midrash. Existia uma época do faroeste, onde, nessa época, o homem cometeu um crime e assassinou uma pessoa. E nesse crime ele foi condenado à morte. Ele foi enclausurado, ficou no corredor da morte e ia ser sentenciado à morte, ao enforcamento. Né? E no momento que ele estava ali enclausurado, muitas pessoas se compadeceram daquele homem, talvez por conhecer sua família, por conhecer a índole dele, saber de onde ele veio, ou ele pode ter se arvorado, se meteu nas circunstâncias e deu cabo e praticou aquele crime. Né? E o interessante é que várias pessoas imploraram o favor do rei, em favor do governante, para que tivesse misericórdia e clemência daquele homem. Né? O rei viu tantas manifestações e disse assim, rapaz, tá, eu vou dar essa clemência, eu vou dar essa carta de perdão. Né? E aí, mas porém, eu quero conhecer esse homem. O rei ficou tão impressionado com tamanha repercussão do caso, que fez questão de conhecer esse homem. E para não chamar atenção, para até não, porque ele é um homem notório, um homem poderoso, ele decidiu se disfarçar e ir lá visitar aquele homem no cárcere. Mas ele não utilizou de qualquer disfarce. Ele se disfarçou de um pastor, e pegou uma Bíblia, e dentro da sua Bíblia, ele colocou a carta do perdão. Certo? Colocou a carta do perdão dentro da Bíblia e seguiu até aquele cárcere.
Quando ele chega no cárcere, ele chega para o rapaz e diz: meu jovem, eu tenho algo para você aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, eu tenho algo para você aqui. Ele recebeu ele com 4 pedradas e gritando, xingando e cuspindo, e não queria receber. Calma, meu jovem, calma, eu vim de paz, eu tenho algo para você aqui. Tem algo aqui dentro que eu tenho para você. E aquele homem, de uma forma irresponsável, de uma forma gritante, ele se insurge contra aquele pastor que, na realidade, era o governador daquela província, né? E ele começa a agredir e jogar coisas que estavam dentro da cela na direção daquele governante. E até para ele se proteger, ele sai da cela e vai embora, né? Porque não conseguiu construir um diálogo com aquela pessoa. E assim, o interessante é que, uma vez, quando o governante sai, o carcereiro chega para ele e diz assim: rapaz, você é burro. Ah, porque eu sou burro? Você é burro. Você sabe, esse pastor que saiu daqui, ele não é um pastor. Ele é o governante da província. Ele estava ali dentro da sua Bíblia com a sua carta de perdão. Meu Deus. Deus. Ele recusou. Interessante. E a gente entendeu e leu esse texto de Paulo. Mas a história ainda não encerra aí. Aí, no dia da execução, né, no momento que ele ia ser executado, foi-lhe dado a palavra. Ele pediu a palavra momentos antes de ser executado. E ali, naquele momento da execução, ele disse assim: ei, eu quero usar da palavra, e principalmente eu quero falar aqui para os mais jovens, para os neófitos. Eu quero falar para todos, mas principalmente para os mais jovens. E aí ele falou assim, algo interessante. Ele falou assim, ó, em instantes eu serei morto. Daqui a poucos instantes eu serei morto, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Na verdade, eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Entende? E isso aponta para a cruz, isso aponta para Jesus. As pessoas não vão morrer pelo pecado que elas cometem, meus irmãos. Você que está assistindo essa live, a pessoa não vai ela não vai morrer pelos pecados que ela cometeu, porque Jesus morreu na cruz. Deus mandou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Entende? Então, a graça ao qual ele te permitiu no Calvário, que você recusou, é por esse motivo que você está sendo fadado à morte e morte eterna, né? E quando eu vi essa reflexão, eu parei para raciocinar. As pessoas não estão morrendo pelo pecado que têm cometido, porque Jesus já morreu por esse pecado. Jesus já padeceu pelos nossos pecados. Eu até separei aqui o texto de João 15. De João 15, cadê meu pai? João 15, 13. Ninguém tem maior do que este. Ninguém tem maior amor do que aquele de dar sua vida pelos seus amigos. Entende? Então, as pessoas elas não estão tombando, as pessoas não estão indo para o inferno por causa dos seus pecados, porque os seus pecados foram lavados na cruz do Calvário. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas elas estão indo e sendo condenação eterna, pela graça que tem recusado. E eu digo para você, meu amigo, meu irmão, que está assistindo essa live, ou que em outro momento vai assistir essa live, no nome de Jesus, você tem a oportunidade de se dignificar, você tem a oportunidade de ganhar também outras pessoas para o Senhor, porque nesse exato momento, Jorge, minha irmã, tem muitas pessoas carentes e ansiosas por mais de Deus. Jesus abençoe, amo vocês. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Maravilhoso. Perdoe por passar do horário, perdoe. Não, o recado tem que ser dado, irmão. Tem que ser dado. Nem se preocupe. É maravilhoso, como eu falei, né? Na ocasião de Lucas, falei aqui com você. Como realmente Deus sempre traz uma novidade e, assim, é muito, muito, muito interessante esse ponto de vista realmente desse textozinho que você trouxe aí pra gente.
E essa frase, né, de que realmente a gente não está morrendo, as pessoas não estão morrendo pelo pecado, né? As pessoas estão morrendo por não estarem realmente se permitindo receber esse perdão, né? Renunciando à graça. Exatamente, exatamente, porque... Mas não conhecem, né? O que tinha que ser feito, foi feito. O que tinha que ser feito, foi feito. A gente tem um manual chamado Bíblia, onde dá o passo a passo de tudo que a gente tem que ser feito, fazer, né? Exato. E então, realmente, a gente só precisa estar atento a ouvir. É como eu digo, quando a gente se dispõe a ouvir uma live dessa, que a gente aqui está recebendo, eu estou recebendo, está todo mundo recebendo, é uma oportunidade a mais de realmente a gente se permitir receber esse perdão, né? Porque abre os olhos da gente para muita coisa. É o conhecimento que a gente precisa estar adquirindo a cada dia, o tempo todo aí, para que realmente a gente consiga se direcionar, né? Sim. E aí eu costumo dizer, gente, eu não tenho nada contra determinados programas de televisão, seja lá o que for aqui, não estou falando o contrário a isso. Mas é em situações como essa que a gente está aqui agora que a gente se permite ouvir o que o Senhor tem que falar com a gente, um recado tão importante como esse, né? Que por mais que a gente leia, que por mais que a gente busque, que por mais que a gente ouça, Deus tem o que falar para a gente todo dia. E aí você vem com uma novidade dessa, novidade entre aspas, né? Que realmente é algo que talvez a gente nunca tenha parado para... Sempre esteve aí, mas a gente nunca não percebeu, porque a gente não tem consciência seberiano, ou de ler, de ressignificar, de ler várias vezes. Aí é necessário, né? E esse texto... A nossa pastora, ela gosta muito... Diga. A nossa pastora, ela gosta muito da palavra revelada, como ela costuma falar, né? E isso é a palavra revelada. Deus mostrar um algo mais naquilo que está ali, que você não está conseguindo enxergar. E assim eu fico muito, muito feliz, porque realmente a gente percebe a presença do Espírito Santo, como Miriam bem falou aqui, né? A presença do Espírito Santo, e a gente se enche da presença do Espírito Santo, e é a oportunidade realmente da gente enxergar algo que está ali na frente da gente, né? É muito maravilhoso isso da palavra revelada. Eu fico muito entusiasmado quando eu estou num momento que Deus fala não só comigo, não só quando eu estou preparando uma palavra, que Deus está me dando uma palavra, que Ele me revela. Eu brinco aqui, é impressionante, quando a gente está ali, Deus revela alguma coisa para a gente, Ele revelou para você, a gente fica em êxtase, né? A gente faz, Senhor, que é isso que Ele está me dando aqui agora, como é que eu nunca pensei nisso? A alegria de Deus estar realmente falando com a gente ali naquele momento, de Deus estar se revelando, de Deus estar revelando algo para a gente, é maravilhoso. Muitas vezes a pessoa diz assim, Jorge, mas a gente falando sobre a questão de pregar, né? Algumas pessoas fogem de pregar, correm de pregar, e algumas pessoas têm um desejo muito grande de pregar, e uma vez o irmão estava falando, Jorge, mas eu sei que você gosta. Gente, não é o gostar ou não gostar, é o você realmente entender que Deus naquele momento está falando com você. E aí você recebeu uma palavra dessa como você recebeu, se você não ficar feliz... E aí você tem que ficar feliz, gente. Deus falando através de você sendo ferramenta para chegar em tantas pessoas. Como é que você não vai ficar feliz com um momento desse? Né? É uma sensação que quando acaba, a gente vem com uma sensação de felicidade, de alívio. Não é de você estar à frente das pessoas falando, não. É de você estar sendo usado por Deus, de você saber que você está sendo cooperador de Deus ali. Você está cumprindo seu papel. Gente, isso é gratificante. Como imagino você no momento de louvor também, é gratificante, gente. É você se permitir ser usado. Interessante é que, assim, as pessoas não, Eva, você está acostumado a pregar, você é evangelista, você. Não, gente. Lembre que até pouco tempo era um baterista atrás dali, da minha malhada, era um Davi atrás das malhadas escondidos. Minha bateria ali eu sabia fazer bem, minha percussão sabia tocar bem, e ali, muitas vezes... ali estava confortável, era a minha zona de conforto, né? E ali, a partir do momento que Deus começou a ressignificar a minha vida. Quando você falou, minha irmã, da questão do perfume que nos remete a algo e a pessoas, a circunstâncias, a questões temporais. E aí eu vi esse texto, gente, eu realmente poderia, não, é uma live, eu vou lá, leio 2 versículos e... Não, gente, eu varei a madrugada, não estou aqui fazendo alarde. Não,
porque eu quero fazer para o Senhor o melhor. Eu sei que se uma vida aqui assistiu isso, eu tiver acesso, e sua vida ser transformada, para mim, para você, para os jovens de Portão, a nossa pedrinha na nossa coroa, o nosso objetivo ter sido cumprido em Deus, sabe? Então, assim, eu podia muito bem não ter me preocupado com esse do texto, ou com esse de outros textos, né? Usei muitos textos que eu conheço aqui de ministrações da minha cabeça, né? Não, eu já conheço a Bíblia mesmo, eu vou lá e entrego o que eu sei. O que rolar, rolou. Não é assim. Pela tua casa me constrange, sabe? Então, assim, quando eu vi esse texto de Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Aí Deus me mostrou há poucos instantes. Você me falou assim, irmão, estamos a 22 minutos de entrar. Eu estava assim, ó, lendo, anotando aqui, ó. Já tinha anotado, já tinha esboço, computador, notebook, iPad, e eu, meu Deus, e já falta 22 minutos. Você entende? Então, porque a gente para um ou para 1 milhão, a gente faz o melhor para o Senhor, sabe? A gente não está aqui atrás de multidões, de lives de artistas. Nós somos semeadores do reino de Deus. No início a gente falou um pouco disso. Os anjos queriam ter esse privilégio e não têm. E a gente tem o privilégio de apregoar o Evangelho de Cristo e nós não fazemos. Falei mais cedo que o ID ele está no gerúndio, em NDO, indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda a criatura. Indo e pregando as nações, em tempo e fora de tempo, levando a palavra do Senhor. Entendeu, Jorginho? Então, assim, eu fico muito feliz. Se deixar aqui, a gente vai fazer umas 15 lives, viu? Deixa eu só comentar uma coisa com você, que você estava falando que Deus falou essa palavra para você pouquinho antes de começar a live, e para mim também, e esse mover do Espírito Santo é que me deixa fantástica. Eu tenho aprendido muito que tudo que a gente tem que fazer tem que ser com excelência, e com a palavra de Deus e as coisas de Deus não é diferente, porque muitas vezes a gente estuda para ser um bom profissional, ter um monte de coisa lá fora, e quando são as coisas para Deus, parece que a gente quer fazer de qualquer jeito. E esses dias eu vi uma coisa interessante, que foi o seguinte, que Davi, ele recebeu a unção para ser rei, né? Mas o que levou Davi, em um certo momento, para dentro do palácio, foi ele tocar harpa com excelência. Ele era um excelente músico. E foi isso que, uma das coisas que fez ele chegar ao reino, ele ser um excelente músico. Então, a unção na nossa vida, ela não é o suficiente. A gente tem que estudar e a gente tem que buscar a excelência naquilo que a gente faz. E o Senhor estava falando essa palavra de nós sermos a oferta viva, que quando o nosso bom perfume chega a Ele como a nossa adoração, é nesse momento que nós nos tornamos essa oferta viva. E é o culto que Ele exige hoje, é o culto que Ele pede hoje, é o culto que Ele diz que tem que ser hoje. Né? Então, quando a gente consegue ser esse bom perfume e essa nossa adoração chega até a Ele, é quando a gente de fato consegue ser essa oferta viva no altar dele. E aí você disse também que ele falou isso para você pouquinho antes de você entrar, e ele falou exatamente isso também. E é se colocar disponível, né, gente? É se colocar disponível. Quando a gente não se coloca disponível, a gente não vai ser usado. É aquela história, você falou muito de Paulo, e Paulo é uma pessoa que eu admiro muito na história bíblica ali, porque Paulo, assim, primeiro, é como você falou, ele tinha um conhecimento muito grande, né? Ele simplesmente, ele não foi algo de uma noite por dia, ele vinha com uma bagagem muito grande, e Paulo, ele se permitiu ser usado, ele se permitiu 100%, o eis-me aqui no sentido de, assim, use-me mesmo, né? Ele se permitiu, então muitas vezes as pessoas olham para pessoas, mas Erval, ou seja lá quem for, não sei o que, ele gosta, ele quer aparecer. Não, você simplesmente está se permitindo. Muitas vezes a pessoa se permitam ser usados bem, que eu não tenho a mínima dúvida que Deus também vai usar. E claro, é como você bem disse, você buscou. Eu costumo dizer que Deus tem uma estratégia que Ele trata na minha vida que eu acho muito interessante. Muitas vezes Ele trata a estratégia de me colocar à frente para estar pregando, fazendo alguma coisa, que é a estratégia que Ele já percebeu, que é quando eu realmente vou estudar. E eu sei que isso é uma falha minha, um defeito meu, que muitas vezes eu tenho essa questão de me acomodar.
Então, se eu ficar muito, se Deus me deixar muito no canto, eu acabo também ficando muito no canto, no sentido de não buscando. E quando ele diz assim, não, tem pregação, então assim, teve uma situação lá na igreja que eu olhei a escala e fiz assim, olha, esse mês eu estou de boa, esse mês eu estou tranquilo. E aí eu fiz assim, vou dar na minha cabeça uma descansada. Gente, foi um rebuliço tão grande que simplesmente... Descansa de ser crente. Não descansei, não, de 4 semanas, meu irmão, 3 eu estava lá. Aí eu fiz assim, Senhor, nunca mais eu vou dizer que eu vou descansar, eu já entendi. Toma. Porque ele não quer. Então, assim, se é a estratégia, aí você começa a buscar. Então, eu acho assim, os jovens que estão... Rapidinho, tem gente que só quer ler a Bíblia quando vai pregar, quando vai dar uma palavra, mas o exercício de leitura é diário. Você falou aí de Davi, né? E eu queria ler uma mensagem aqui que José.Renato01, é um amigo e irmão meu. Ele tem um projeto junto com sua esposa Jane. O projeto se chama Mais Do Que Dançar. Eles fazem um trabalho de libertação com o uso de tambores e com o uso da dança, né? E aí Zé Renato, ele bota aqui algo que a gente estava conversando há poucos instantes, e você falou de Davi aí, né? E Deus me lembrou também do profeta Joel. Ele fala assim, ó, Deus está levantando profetas, ele bota em caixa alta. Deus está levantando profetas e não profissionais do evangelho, né? E aí eu queria ler algo para vocês aqui, ó. Joel 2:15 em diante. Tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembleia solene. Ao 17 diz, chorem sacerdote, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, entre o pátio e o altar, e digam, poupa, ó Deus, o teu povo. Aí o verso 18 diz, então o Senhor me mostrou, zeloso de sua terra, e compadeceu do seu povo. É a hora da gente ressignificar. Chorem sacerdotes, chorem ministros do Senhor, do pátio ao altar, aonde for, você precisa se ressignificar. Qual o objetivo? O objetivo pelo qual o Senhor nos trouxe aqui, certo? E aí você falou de Davi, ser adorador em excelência. Uma coisa que eu aprendo com Davi é que Davi, ele sabia se ressignificar. Davi jamais repetiu um pecado, porque a partir do momento que ele pecou, ele percebeu que aquilo infringia a pureza e a santidade de Deus, ele abandonava. A Bíblia diz aquele que confessa e deixa alcançará. Você entende? Amém. Então, assim, é tremendo ouvir vocês. Olha, a gente vai virar umas 15 lives aqui, eu tô avisando. Eu acho que é o tempo dos jovens, viu, Erval? Como você disse, é se ressignificar mesmo. Essa época que muitos jovens, a gente tem, inclusive, entrado mais em contato com eles, como você disse, porque realmente é um momento em que muitas vezes eles estão se sentindo sozinhos, não tenho nada para fazer, ninguém me liga, ninguém me ama. E a gente também está nessa estratégiazinha de entrar em contato com eles. Mas, gente, a gente tem que entender que tem muita coisa bacana para se fazer. Gente, é tanto curso, eu tenho tomado tanto curso, que tem dia que eu não tenho mais horário de tanta coisa que eu tenho para fazer. Esses dias eu estava ocupada agora do que antes. Esses dias eu acordei 6 e pouco da manhã e comecei uma rotina de estudo, e de leitura bíblica, e de trabalho, e de coisa de casa, que a gente chega no final do dia, o nosso dia foi todo preenchido. Então, assim, busquem. É como o Ervaldo estava dizendo desde o começo, a gente erra porque falta a gente conhecimento da palavra, do poder de Deus, então busquem isso. Se vocês procurarem na internet, eu posso dar uma dica para vocês, a gente pode dar dica para vocês, a gente tem muita coisa, então não cansem de estudar. As pessoas que convivem de perto comigo, elas sabem disso, porque eu puxo na orelha mesmo. Eu digo, não canse de estudar, vá atrás. E essa excelência está na hora. De antemão, desculpa te interromper, eu deixo o meu WhatsApp, @Ervalsena, Sena com 2 N's. Eu deixo o WhatsApp da Percussão, @Repercussão. Tem meu telefone pessoal, tem lá o WhatsApp da Percussão, é o meu WhatsApp. Né, @repercussão.banda, o Instagram da igreja, @IBCA Oficial, o da IBCA Portão, o dos jovens. Façam contato conosco. Quer falar da palavra de Deus? Nós estamos aqui para exalar esse bom perfume de Cristo, dividir com Aleluia. É de madrugada, é de dia, não tem horário para a gente. Meu celular não desliga. Nesse exato momento, meu celular está no não perturbe para ninguém me ligar e mandar mensagem, porque estamos numa live aqui. Eu tentei botar no meu computador, mas não consegui.
né? Então, assim, eu sou contador, sou profissional liberal, trabalho com finanças, trabalho com administração financeira, trabalho com contabilidade, com área fiscal. Então, assim, se precisar de dividir informações, então me coloco à disposição, me siga o Instagram da banda. Nós nos colocamos à disposição, gente, entendeu? Porque é esse momento que a Bíblia confirma lá em Isaías 41:6. Isaías 41:6 diz assim, ó, ao outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te. Então, é para isso que nós fomos chamados, entendeu? Desculpe te interromper. Não, era só isso mesmo que eu estava dizendo, porque realmente é a hora, o momento é agora. Muitas vezes eles estão assim, sem saber, esse momento, que horror, não estou fazendo nada. Procurem o que fazer, porque tem, de fato tem, a gente tem achado muita coisa. A gente já está quase que no final da segunda, então a gente vai realmente encerrar. Eu tenho assim, mais coisa aqui, mas eu resumi. Então, agradecer de coração, Erval, essa forma como vocês colocam sempre disponível. O que eu comentei aqui a respeito realmente da admiração que a gente tem por você é real. A gente vê que o trabalho que você faz realmente é de coração, a gente vê a disposição. É muito legal, a gente vê realmente como você se prontificou, como não foi, realmente foi dessa forma de onde é que você quer que eu vá, quer que eu faça, aí YouTube, não sei o quê, se preparou, entendeu? Do mesmo jeito que o Lucas estava aqui com a semana passada também com a gente, se preparou, veio, então a gente assim, a gente fica muito feliz de estar rodeado de pessoas como vocês aí. Teve aqui também com a banda Arca de Noé com o Cláudio, que também foi maravilhoso. Uma família assim também que já entrou no coração da gente, tá aqui, a gente já está confirmado meu também amigo, com o pastor Ramon, está confirmado o pastor Ramon, está confirmado com Marcele, que é de lá da IBCA, está confirmado também a gente, Marcele, uma obreira nossa lá também maravilhosa. Esse menino Gabriel Serra também vai louvar com a gente aqui no mesmo dia do pastor Ramon. Então, aí a gente está convidando a turma, porque assim, muitas vezes a pessoa fica, eu estou em casa, gente, tem o que... Paolo, meu irmão, tem uma palavra fresca, um menino assim, conhecedor da palavra, entrou aí na primeira. Homem de Deus, de Paolo também. Amém. Inclusive, eu me lembro que a primeira pessoa que lhe indicou foi Eduardo Teles, lá atrás. Meu irmão. Eduardo Teles. Papai deu uma barbezinha. Eduardo Teles, a gente se encontrou um dia lá na sede, e aí eu conversando com ele, olha, eu já lhe conhecia de vista da banda, obviamente, ele fez, tem esse rapaz aqui, ele prega também, e você meio correndo, não, rapaz, meu negócio é a bateria, ele pode botar para pregar, aí eu olho, deixa eu esperar, Eduardo é outro... Meu irmão gêmeo, pastor Alex. Sim. Meu irmão gêmeo, irmão gêmeo. Pode falar com ele, ali é um grande amigo, um grande irmão. Alex já esteve com a gente lá na igreja, no culto dos homens. Alex sempre está no culto dos homens, já fez uma live também. Alex é realmente muito palavra, muito usado por Deus ali. Então, lhe agradecer a todos que tiveram presente. Abraço à família. Abraço à família, as meninas aí. Eu estou na Itália, meu irmão, eu estou na Itália. Tá na Itália. E o Instagram, antes a gente estava salvando os vídeos colocando no YouTube. O Instagram fez algumas mudanças agora aí recentemente. A gente não está conseguindo mais salvar para disponibilizar lá, né? Então, mas está sendo disponibilizado no próprio Instagram. Então fica lá para a turma assistir depois. A gente tem feito muito durante esse período de quarentena, Erval, pessoas que já entraram hoje aí, pessoas que eu vinha convidando, que eu trabalhei, que eu levei 1 ano e meio trabalhando com a pessoa, convidando. A pessoa sempre, por diversos motivos, nunca pôde estar com a gente fisicamente lá, mas que está todos os cultos, tem entrado aí, já entrou hoje. Pessoas que estudaram comigo no colégio, que tem entrado também frequentemente, entrou hoje aí. Então, assim, a gente tem lamentado muito tudo que está acontecendo. Realmente o fato da gente não estar fisicamente na igreja, porque a gente precisa da igreja, mas realmente Deus tem feito muito durante esse período e muitas pessoas que precisavam estar ouvindo, estão ouvindo. Então o que importa é isso, é como eu tenho dito, eu estou ansiosíssimo, morrendo de saudade da igreja física, eu queria muito estar ali, vai ser realmente uma festa quando a gente voltar, mas Deus não precisa da igreja física para fazer tudo o que ele tem que fazer.
Eu tenho dito isso. Ah, Jorge, você está dizendo... Não, os homens precisam da igreja física, a gente precisa estar lá, fato. Agora, Deus não precisa da igreja física para fazer tudo o que ele tem que fazer. A prova é que ele tem feito muito, está fazendo, ele continua fazendo. Deus é Deus. Então, a gente precisa da igreja, eu estou morrendo de saudade, mas Deus tem feito muito, 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 realmente. E a gente é a igreja, né? A gente é a igreja e Deus tem feito de uma forma realmente muito legal. Então, assim, lhe agradecer a todos que estiveram presentes. Amanhã todos os cultos da IBCA Portão estão sendo transmitidos ao vivo. Então, amanhã de manhã, 10 horas da manhã, a gente tem culto EBD. Amanhã, 18 horas, a gente tem culto evangelístico. Quarta-feira, 19h30, culto da família. Quinta-feira, a gente alterna entre culto dos homens e culto das mulheres. Aí, agora, a gente está tendo a oportunidade de assistir o culto dos homens. Ou das mulheres, que a gente não podia assistir. As mulheres estão assistindo o culto dos homens. Então, Deus tem feito assim. O sábado, a gente não está se pegando só o culto dos jovens. A gente está alternando com as lives. Então, esse sábado é culto. O próximo não é culto, mas é uma live. E aí, a gente tem ficado um tempo muito legal aqui. Então, assim, glória a Deus pela sua vida, que o Senhor continue lhe abençoando, abençoando sua família, lhe usando, que você continue realmente se colocando disponível como você vem colocando, meu irmão. Deus abençoe a todos. Observem, de primeira mão, já quero... Que estava sem bateria, deixa eu botar. Falhou. Bateria. Falhou, que eu estava sem bateria. Deixa eu falar, tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Como? Tá travando. Estão me ouvindo agora, então? Ó, ouvindo agora. De primeira mão, quero falar algumas coisas para vocês. Eu nem deveria falar, né? Mas, assim, semana que vem eu vou confirmar o dia, vou postar lá no Instagram da Percussão e no meu. A gente vai estar falando sobre adoração, a função dos tambores, sabe? Eu tive uma reunião, eu tive uma live com a Bola de Neve, Atacar para Catar e com Sal da Terra. Tive já 2 lives com Sal da Terra da EBMI. Tive outra live com Atacar para Catar da Bola de Neve. Vou ter agora uma outra live falando sobre a função, a importância dos tambores, a história do tambor no mundo e no Brasil, né? A gente vai fazer uma série de lives sobre esse assunto, né? Dessa necessidade de ressignificar, né? Vou falar algo que não deveria falar, que é um projeto que está no nosso coração, certo? Em breve, eu também sou da banda Conectar, toco bateria. Em breve, a gente vai fazer uma live de adoração. É assim, um 20 adoremos. A gente vai ligar a câmera. Por acaso, vai ligar a câmera. Vai ligar a câmera no momento de adoração. A gente vai estar adorando ao longo do dia, da tarde. Quando a equipe de mídia estiver pronta, ela vai ligar. O que vai sair dali, não sabemos. Vamos manifestar uma adoração profética. Então, de antemão, eu quero convidar vocês, convidar todos os irmãos, ímpios, pessoas que estão chorosas, tristes. A gente não vai cantar, a gente vai manifestar vida e vida em abundância. Vai ser uma adoração profética, sem roteiro, sem cronograma, sem horário de terminar, né? Pelo menos 2 horas de live para adorar o Senhor. Então, está sendo programado aqui pela sede, Bispo Júnior, equipe de mídia, irmão Milton, uma galerinha. Não devia nem dizer isso, mas estou dizendo já aqui para vocês. Aviso para vocês. Em primeira mão, Portão, jovem de Portão, sabendo disso. E, em paralelo, nem a percussão sabe disso. Quem está aqui vai pegar a bênção. Está no meu coração muito grande. Já recebi o convite do Bola, mas eu vou fazer também do Caminho das Árvores. E, junto com Bola de Neve, a gente faz uma live de adoração de percussão. Bola de Neve e Caminho das Árvores, certo? Mas já está no meu coração há muito tempo. A gente vai fazer uma live de adoração ao som de tambores, sabe? Glória a Deus. Tambores e danças, tambores e danças. Salmo 150. Salmo 150, adorar o Senhor com dança, com cânticos, com símbolos alto-sonantes, com símbolos retumbantes. Tudo quando tem fôlego, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor no firmamento, louvai ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, sabe, gente? Então, nós adorarmos, apresentarmos uma adoração profética, sabe? Glória a Deus, aleluia. A hora é agora, é João 4:23.
que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito de verdade. Ele não está procurando adoração, ele não está procurando música, porque nos céus, nesse exato momento, existem milhares e de milhões de anjos clamando Kadosh, 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 Jeová de Sabaote, Santo, 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 Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Amém, gente? Então a gente quer ressignificar. Amém. Já está contagemzinha regressiva, já está contagemzinha regressiva. Ó. Um beijo no coração de vocês. Obrigado vocês que ficaram até o final. Jesus abençoe. Obrigadão, Erval. A gente ama você, ama sua família. Amém. Deus abençoe. Amém. Beijo, povo. Me siga lá no Instagram.